Oi, Pedrão. Oi, tô preta. Oi! A tua imagem não chegou ainda, mas tá vindo, tá Tá vindo, vindo, tá chegando. Vamos ver se chega. tá vindo, tá vindo. Já temos a Flávia, já temos o Jackson, já temos o Pedrão, já temos o Rodrigo. Olha só, tudo correndo aqui, nós correndo na rua, a chuva pegando. Acho que eu vou entrar de novo, Albano. Mas entra e me chama. Oi, Kellen! Oi, Ana Paula. Estamos ajustando a conexão com a Luciana. A Luciana já tá entrando de novo, pessoal. Hoje nós resolvemos falar sobre o novo normal, que vocês, para quem me acompanha já está sabendo que eu ando falando sobre o novo normal, mas a gente resolveu falar sobre essa questão da normalidade e adaptações, pessoal. Hoje nós puxamos o assunto. Ih, ainda tô preta, hein? Tá Logo hoje que preta eu me ainda. maquiei. Logo hoje que eu tô maquiada. Lulu tá Pera quase aqui, aí. tá carregando, carregando, Eu carregando. acho que Boa noite, Fábio. Mas tá carregando. Eu estou contando aqui um pouco da história do que é esse nosso novo normal e o período de adaptações. Eu e a Luciane temos conversado muito sobre adaptações, sobre coisas que têm acontecido durante a pandemia, sobre esse nosso ciclo de atividades. E aí, com esse ciclo de atividades, nós optamos fazer uma live hoje sobre as mudanças, sobre o que está pegando. A Luciane também já tem trabalhado em atividades de campo, em questões muito operacionais, de tentar fazer escolas voltar, tentar fazer empresas voltar, e nós estamos aqui nos puxando. Oi, Tati. Luciano, conseguiu ou não conseguiu? não, pra mim eu continuo, não entrou a imagem, né? Eu te Para mim enxergo, a tua mas tu não me imagem não enxerga. entrou. É, Tu quer vamos de tentar novo. mais uma vez? Vamos de novo. Fala, Jackson. Vai de novo. Pessoal, um pouquinho de paciência aqui, nós estamos tentando trazer a Luciane para o ar. Eu e ela estamos distante, a poucos andares, mas tentando fazer uma conexão juntos. Oi, Josi. Olha só, pessoal. Oi, Daiane. Daia de Paula no ar aqui com a gente também. Olha só, pessoal, nós estamos falando hoje, e aí uma coisa que eu e a Luciane vemos nos provocando sobre essa live de hoje, falar um pouco sobre o que tem acontecido na normalidade, mas de fato das nossas adaptações. E aí o que nós temos percebido na adaptação? Coisas que a gente tem discutido. O que nós tivemos que fazer para nos adaptar neste momento? Tá? E aí tentando, em alguma forma, trabalhar esse processo de adaptação. E a Lu vai tentando entrar, Não vai né? A dar. gente vai vendo. Fala, Já Rodrigão! troquei a conexão, já fiz de tudo aí. A minha sugestão, jogo rápido para ti, tentares ainda, para tentares entrar. Vou mudar de Da lugar. última vez eu tive que reinicializar meu celular. Pode Mas ser. vai tentando aí que eu vou segurando as pontas aqui, já vou para o pessoal o que nós vamos fazer. Pessoal, então, o que nós estivemos conversando eu e a Luciane? Nós tivemos nesse momento de novo normal, e aí vocês me acompanham, o pessoal que já me acompanha, eu tenho defendido a minha proposta de novo normal em 6 itens. E aí nos meus 6 itens de trabalho do novo normal, eu compartilho muitas informações com a Luciane. A Luciane é uma consultora, trabalha junto comigo na minha equipe, ela está num trabalho empenhado, ela é biomédica, farmacêutica, então imaginem, ela está na área da medicina, ligada à área da saúde, ligada à área da saúde, não da medicina, na biomédica, né? Mas ligada à área da saúde, e trabalhando diretamente com as coisas que estão pegando. Nós temos muitas coisas pegando com relação ao trabalho da saúde e a demanda dela sobre o que fazer no ambiente das organizações nesse momento. Então, para vocês terem ideia, e por isso que eu acabei provocando ela para essa nossa live de hoje. Boa noite, Marcelo. Marcele, desculpa. Boa noite, Marcele. E aí, na nossa live de hoje, a ideia é conversar com a Lu o que ela tem feito de adaptações. Como eu a conheço
bem pessoalmente, e aí eu acabo contando um pouco das adaptações, porque a gente mora próximo aqui no mesmo prédio, e a minha provocação é trazer o assunto dela, porque ela teve que se adaptar fisicamente, se adaptar profissionalmente, muitas movimentações sendo feitas. Mas mais do que isso, a partir de 2 semanas atrás, eu e ela temos discutido as adaptações nos nossos clientes. Trabalhar online, trabalhar presencial, em que momento estamos juntos, em que momentos não estamos juntos. Então, recapitulando, 6 pontos do novo normal nos quais eu tenho discutido. A parte de estratégia e inovação, vamos ver se a Lu consegue entrar agora. Né? A parte de estratégia e inovação, ponto número 1. Segunda parte, os processos, tá? O nosso novo normal e os processos. Agora entrei. Conseguiu? Eu não te vejo ainda. Tá, vamos lá. Tá? Estou contando 6 passos aqui 6 pontos aqui do novo normal. O novo normal e os processos, o novo normal e as pessoas, recursos humanos, as relações com clientes, e aí a Lu pode ajudar bastante aqui com relação a relações com clientes. Eu sei que os clientes dela tiveram que se adaptar com os seus clientes também. O novo normal e a tecnologia, fruto aqui de uma discussão com um dos meus clientes, acabou trazendo o ponto da tecnologia à tona. E o novo normal e a liderança. Então, qual é o nosso comportamento no novo normal? Nós, líderes, atuando nessa normalidade, como é que eu tenho me comportado? Bom, como a Luciane não vai conseguir entrar, muito bom, Dalmolin, boa noite. A Luciane já está entrando. A Luciane está tentando aqui entrar, a conexão dela não está legal. E eu vou contar para vocês um fato desse novo normal, né? Dois fatos aqui que é divertido. No nosso novo normal, eu hoje estava fazendo um bate-papo de treinamento online. É isso aí, Rodrigo. Eu já tive que puxar a live, sair, tive que entrar de novo. A minha foi punk. Eu estava uma live em Lajeado, e a minha live saiu do ar total. E eu passei toda a live falando no escuro. Hein, Lu? Qualquer coisa, tá me ouvindo? Eu vou falar no Te mantém aí que depois eu boto uma fotinho tua na live editada no YouTube e tu vai aparecer. Põe aquela bonita, sabe? Aquela bem exatamente, forte, produzida. Produzida, para ficar melhor. Ô, Lu, outra tentativa para ti é inverter a câmera, tá? Tenta inverter a câmera e desinverter que talvez venha. E aí vai participando, Lu. Vamos começar o nosso papo, porque acho que a gente tem que tocar. Hoje, durante o dia, eu tive uma situação, já tive na semana passada aqui. Boa noite, Eloy. Na semana passada eu tive uma situação inusitada. Eu estava tocando uma reunião de 70 pessoas. Oi, Rubi! E cai a conexão. E aí, todos os santos do mundo saí correndo na minha conexão. Juntei o computador da Manuela, juntei o celular, juntei tudo que dava aqui na mesa. Eu sei que eu fiz uma entrada online na tal da reunião em 3 pontos diferentes. Eu estava no celular, no meu computador, no computador da Manuela. E aí o pessoal da reunião olhando o que está acontecendo, né? E eu explicando essa situação que nós estamos vivendo, que é o inusitado, né? Tu não tem condições de se manter seguro o tempo todo, e a tecnologia, quando ela quer nos incomodar, nos incomoda. Bom, Luciane. É isso aí, hoje eu vou falar no escuro. Isso aí. Mas aí é legal, assim, que quem quiser me conhecer, vai lá no meu Insta, né? E aí tem ao vivo. Isso aí. Não, e a gente depois publica aqui. Boa noite, Barreto. E aí a gente vai publicando também as coisas nossas para o pessoal nos conhecer. Lu, te apresenta. Vai embora, o pessoal sabe que tu é uma pessoa super simpática, tu é uma grande amiga. Conta para nós aí quem é a Luciane. Bom, a Luciane é consultora de empresas, né? Instrutora de treinamentos e também é farmacêutica, também é biomédica, também é consultora na área de compliance e implantação de programas de compliance. E o que mais que eu faço, Albano? Eu acho que eu sou mãe, né? Sou mãe né? O tempo todo, esposa, né? Mãe. Esposa, mãe, né? E todas essas... e quantas vezes, né? Eu acho que a gente pensa nessa coisa da retomada. Quantas vezes a gente tem que, talvez, fazer várias transições de carreira?
Olha, acho que tá entrando. Tu tá no computador aí, mano? Sim, tô no computador. Tá. Foi o áudio que tu ouviu. E quantas transições, às vezes, de carreira a gente tem que fazer, né? Em vários momentos, né? Eu trabalhei muitos anos como farmacêutica e na área da saúde, em laboratório, e quando fiz uma transição de carreira para a área de consultoria, eu nunca pensei que os meus conhecimentos como farmacêutica iam ser tão importantes agora nessa questão da pandemia, né? E o quanto foram necessários para ajudar alguns clientes de consultoria a retomar os seus processos. Muito bem. Ó, o Mário nos ouvindo aqui também, o Rodrigo chegando agora. A Luciene, ela tem desenvolvido alguns projetos muito interessantes, e aí eu começava a falar antes, Lu, primeiro da nossa amizade, né, a nossa relação muito próxima, contando um pouquinho dos motivos que eu acabei achando legal. Quase fazendo aniversário no mesmo dia, né? Isso, nós fazemos aniversário muito perto, tem mais isso ainda, né? Nós dois na área de consultoria e com muitas adaptações. Eu comentava hoje, durante o dia, com uma das pessoas do Facebook, lá me questionava o fato das adaptações, mas nós sofremos muitas adaptações. Uma delas é essa que nós estamos vivendo agora, que é o fato de um estar online e o outro não. E o outro não. Não, e é maluco, porque a gente está aqui como se fosse uma reunião de trabalho. Quantos clientes eu tive situações de home office, brigando com os funcionários, porque, não abre a câmera, eu não vou abrir a câmera, e às vezes as pessoas não abriam a câmera porque estavam de pijama, ou porque o marido ou a mulher estavam junto, né, e o escritório virou o quarto, e aí como é que faz tudo isso, né? Então, mais ou menos a gente está fazendo uma reunião como é a reunião agora, né? O pessoal tenta se ver, tipo assim, olha, não deu, todo mundo já sabe, olha, fecha a imagem, porque aí a internet rola melhor, né? Então, mas o que a gente está fazendo não é nada diferente do que está acontecendo direto dentro das empresas, né? Às vezes é o chefe na imagem e o resto tudo na câmera, né? Com a câmera fechada. E o que está rolando, ninguém sabe. Por isso que eu te digo, é uma questão muito forte de nós nos adaptarmos. Eu percebo, pelo menos enquanto nós estivermos no momento Covid, nesse momento que a gente está vivendo, nós não vamos conseguir fugir muito de viver isso. Agora, tem uma outra habilidade que nós temos que ter, que é além da resiliência, que é a nossa capacidade de nos reinventarmos aqui, nos posicionarmos, nós precisamos desenvolver muita adaptabilidade. A gente tem que ter muita capacidade de se adaptar a qualquer um desses fatos que vão nos tirar do ar. Eu fiquei brincando, Lu, e aí tu vai passar por isso hoje. Eu fiz uma live há 4 lives atrás, tá, que eu estava lá em Lajeado. Eu fiz uma live do hotel e eu passei a live inteira no escuro também, que nem a Luciene está aqui. Pessoal, tem que lembrar de botar os coraçãozinhos ali embaixo. Embora seja o coraçãozinho para mim, porque a Luciene não está no ar, pode ser para nós dois, tá? Mas eu estava no hotel na live, Lu, e eu passei 1 hora falando sem me ver. E aí eu ficava brincando com a menina que ficou fazendo a mediação, que eu estava me sentindo o próprio radialista, né? Contando para alguém que eu não estava me vendo sem ver reações. Lu, deixa eu te questionar uma coisa com relação a essas adaptações. E aí eu quero provocar o assunto adaptação de uma forma geral mesmo. Como é que foram as adaptações do Covid, ou desse momento de pandemia? Hoje eu estava ouvindo um dos comentários aqui, casualmente é um vizinho nosso também, é uma outra pessoa bem interessante daqui do prédio, né? Ele é um professor da PUC, ligado à área de inovação, e ele tem transmitido e contado os dias. Eu vou chamar ele para uma live uma hora dessas para falar do envolvimento dele com esse negócio de voluntariado. Mas ele contou hoje 110 dias. Nos nossos 110 dias de confinamento, como é que tem sido para ti as questões de família, casa, saúde mental, é máscara, é teste, é comida? Como é que tá a tua vida nesse momento, Lu? Conta aí. Tu tem tempo, Albano, pra gente falar a respeito, assim? Nós temos mais ou menos 50 minutos, né? Então, vamos lá. Bom, o que a gente pode falar? Vamos começar pela adaptação, a primeira, que eu acho que foi a mais rápida, assim. A família, na primeira semana, trabalho, tudo, parecia que estava todo mundo de férias.
né? Ah, que legal, meio férias, assim, tudo, né? Na segunda semana começou a dar uma certa tensão, né? Na terceira semana, a raiva, né? Ah, que saco, não vou mais poder sair desse lugar, o que está acontecendo? E lá pela quarta, quinta semana veio a aceitação, né? Isso é assim mesmo, vamos em frente, vamos trabalhar. O trabalho, para a gente que é consultor, teve um impacto imenso, assim. Porque como funciona a vida do consultor, né? Tem um dia a gente está numa empresa, eu brinco, né? Que normalmente a gente é quase dono de várias empresas, né? Porque a gente está sempre apoiando o gestor, o dono da empresa, o empresário. Então, a gente está com a cabeça sempre um dia em cada empresa. O que aconteceu? Agora a gente não tinha mais um dia em cada empresa, a gente tinha a cada meia hora uma empresa diferente, a cada uma hora uma empresa diferente. E isso demanda uma capacidade, uma habilidade cognitiva muito alta, né? Porque uma hora a gente tem que estar, tu sabe disso, a gente conversa sobre isso. Uma hora tu tem que estar no segmento de varejo, noutra hora tu tem que estar no segmento de tecnologia, noutra hora tu tem que estar no segmento de escola, noutra hora tu tem que estar no restaurante, quer dizer, a tua habilidade cognitiva tem que ser muito rápida. E a inteligência emocional, por outro lado, no nosso papel como consultores, tem que ser elevadíssima, porque além da gente ter que estar lidando com as nossas famílias, com as nossas situações enquanto ser humano na nossa família, nós também estamos lidando com as questões emocionais das equipes, dos empresários, dos gerentes absolutamente estressados. Eu vivi nessa pandemia muitos gerentes estressados pela perda do controle. Nós fomos treinados para planejamento, comando e controle, né? PCC. E aí, de repente, o que a gente tem? Perdeu o controle. E o planejamento também, porque aquele planejamento de vamos planejar todo o planejamento estratégico que foi feito no final do ano foi perdido, né? A gente teve que começar tudo de novo. E mudou tudo, e mudou rápido, e o dinamismo e a agilidade do trabalho foi muito grande. Por conta disso, a família, que também vivendo essa agilidade, esse dinamismo, tendo que se adaptar ao home office, a internet, a infraestrutura, né, que daqui a pouco teve que ser dividida na minha casa, são 4 pessoas, né? Por sorte, a cachorra não usa internet, senão a gente estava perdido. Mas a situação foi essa, né? Comida. Olha o comentário do Dalmolin, uma capacidade de síntese enorme, né? Porque tu tem que sintetizar tudo isso literalmente. Querido, toda essa vivência, essas pessoas. Tem que se mexer, né, Lu? Tem que se mexer. E as pessoas que não se mexeram, e a gente conversou muito sobre isso, na minha opinião, quem teve essa agilidade, essa adaptação rápida, foram e vão ser os verdadeiros sobreviventes dessa pandemia. Porque é uma questão de sobrevivência. Ou a gente se adapta, ou a gente morre, né? E eu escolhi me adaptar e me adaptar rápido. E aí veio essa questão dos clientes, depois da questão da biossegurança, que eu já tinha uma experiência com compliance, né? E acabei, o que é o compliance? Adequação a normas, né? A empresa tem que estar, se a gente for fazer uma comparação entre compliance e ISO, são quase irmãos gêmeos, assim, né? E aí o compliance é quando a gente tem a adequação às normas existentes. Aí eu pensei, bom, o que a biossegurança nesse momento? É uma norma. E a gente tem que adequar isso dentro das empresas. E eu comecei para ajudar os meus clientes. Eu não pensei assim, eu vou fazer esse projeto para ajudar meus clientes que me trouxeram a demanda. Olha, preciso me organizar para a reabertura da loja. O que eu preciso fazer? Vamos organizar na linha do compliance.
e aí acabou surgindo o Compliance de Biossegurança, né, que é a organização da empresa para a biossegurança, mas uma organização que garante a conduta dos funcionários, que tem auditoria, né, que tem todo um processo muito parecido com a ISO. Ô Lu, olha a pergunta do Celso, que eu acho legal, isso é uma coisa que nós falamos ontem ainda, eu e tu quando estava montando a live. Como é que tu tem encontrado o ânimo das pessoas neste período que estamos vivendo? Ânimos, perspectivas. Péssimo. E eu fiz esse comentário ontem. Tá? Eu vou contar eu fiz comentário ontem com a Lu sobre isso. Tá? Eu introduzo e já te deixo falar. O desafio meu e do Albano é ver quem é que fala, né? Mais, né? Porque os dois falam bastante. Ainda mais que eu não estou te enxergando. Eu sem te enxergar, eu não consigo perceber quando tu respira, né? Aí quando eu entro, né? Respira, eu... Mas, hein, Lu, o que nós ficamos discutindo ontem, né? Os ânimos acirrados, gente. Nós estamos num momento delicado da pandemia agora. E eu comentava que eu vivia um pouco disso há um mês atrás, na cidade, que eu atendo na cidade de Lajeado, no movimento de inovação, um mês e meio atrás, que eles viviam o movimento que está em Porto Alegre nesse momento. E existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem da limitação física, ok? Do espaço físico para entender das pessoas que estão dentro do hospital e que é necessário tomar cuidado. Mas é claro que também tem, por outro lado, tem que estar atento com a situação econômica, as empresas que estão fechando, a limitação das pessoas, as frustrações, todo esse negócio. Mas ninguém estava preparado para isso. E aí ontem eu e a Lu ainda falava que momento a gente já está, né, Lu? Passou o luto, começou a raiva, e agora nós vamos se matar, o que vai acontecer? Agora conta. Eu me perdi. Eu já estou meio perdida, assim, porque eu fiquei pensando, qual é o momento agora? O momento agora é a guerrilha, sei lá. O pessoal vai começar a brigar de novo, ou vai fazer o mesmo ciclo de novo. O que eu percebi? Por exemplo, uma coisa que eu comecei a fazer como consultora foi mandar frases motivadoras de dica de gestão para um cliente meu, para fazer com que o meu cliente se animasse. Bom, o que acabou acontecendo? As frases serviram para eu me animar também. Porque eu tinha que fazer a frase e às vezes eu ficava pensando, gente, eu não estou com a menor disposição de fazer essa frase, mas vamos lá, né? Vamos buscar a força interna. E o fato de eu ter que me levantar para fazer a frase para o meu cliente me colocava em ordem para seguir adiante, né? E hoje eu já me dei conta. Foram 110 frases. 110 frases de motivação. E aí tem uma hora que haja criatividade para tirar 110 frases de motivação, né? Mas isso é uma coisa importante. O ânimo das pessoas no início da pandemia foi muito difícil de tirar as pessoas da estagnação. Alguns saíram rápido e outros levaram assim 1 semana, 2 semanas, a equipe querendo trabalhar, os gerentes principalmente muito estressados pela falta de controle, por não saber o que estava acontecendo. É maluco, né, para um gerente, ele não saber qual é a meta, não saber se ele vai alcançar aquele planejamento ou não. Então, e a gente sabe que o gerente inspira o resto, né? Então, se tu tem um gerente que está mal e que está estressado, toda a equipe vai ficar abalada por isso, né? Então, acho que o maior desafio foi tirar as pessoas desse ciclo, assim. Dessa estagnação. Estagnação. Eu vou te dizer uma coisa. Esse fim de semana eu ainda escrevi, eu estava hoje comentando um pouco do meu artigo mensal, né? Eu escrevi o artigo do final de semana e tem uma coisa no artigo que para mim me chamou a atenção, o insight. A questão interessante, Lu, dos novos paradigmas. Nós estamos criando um ciclo de novos paradigmas para nós, do tipo a vivência doméstica. Olha, como é que está a nossa família hoje em casa nesse novo paradigma? O meu novo paradigma hoje é, eu não saio para fazer exercício, a partir de hoje, as academias em Porto Alegre fechadas, eu tenho que fazer exercício dentro de casa, eu preciso fazer algum exercício, é uma questão de saúde mental, né? A Lu falava agora das frases motivacionais, mas nós precisamos ampliar a nossa capacidade, ou ter um cuidado danado com a nossa saúde mental. Tá? Trabalhar para que tenhamos mais saúde. Não só a saúde física, mas tem que gastar um pouco de energia. E aí a Manuela,
que para quem já me conhece, sabe, a minha filha de 11 anos, no quarto o dia inteiro, tem aula de manhã e de tarde, mas está no quarto. E criança é cheia de energia. A Lu tem a Fernanda, que tem a idade da Manuela, e aí, como é que administra essas gurias quando elas saem do quarto e quase nos devoram, né? Porque tem muita energia guardada. Como é que tu tem te virado, Lu? Então, a Fernanda faz uma aula comigo, né, do YouTube, que a gente descobriu algumas aulas no YouTube, né, de exercícios físicos, porque eu também, eu tenho muita energia e eu preciso correr, né, eu preciso sair, correr, nadar, porque eu preciso também desacelerar, né. E para mim, o exercício físico ele é fundamental, assim. Então, eu comecei a buscar na internet, no YouTube, algumas aulas de coisas que eu nunca tinha feito. Então, eu busquei aula de boxe, eu busquei o tal do Strong, né? Que é uma aula aí meio fit, meio pesada, umas caminhadas online. Então, a gente vai buscando alternativas para gastar essa energia toda. E eu ainda tenho, além da Fernanda, eu tenho uma filha adolescente, né? Com 14 para 15 anos. Sim. Aí eu brinco que os adolescentes estão sempre em isolamento. Então, para os adolescentes, talvez seja um pouco mais fácil para eles esse momento que a gente está passando, por eles já terem esse hábito, né? De estar sempre com os fones de ouvido, com o celular e tal. Mas, por outro lado, a gente vê a dificuldade que eles estão tendo justamente por serem adolescentes, porque eles podem estar com fones de ouvidos e tal, né, conectados no celular, mas eles querem estar conectados do lado dos amigos, né, porque na adolescência, amigo é tudo, né, e a gente vê, assim, a dificuldade e o estresse mesmo que está sendo para essa geração dos nossos filhos, ficar em casa e qual vai ser o impacto disso para a saúde mental dessas crianças que estão em casa, né? Eu fico pensando que tipo de avaliação vai ter que ser feita lá na frente, porque com certeza isso vai causar impacto. Isso é outra coisa que eu e tu falamos, lembra? Que o que acontece com relação às sequelas da pandemia. A pandemia para nós adultos, ela tem, e isso é uma coisa que o legal de conversar com a Lu nesse espaço é porque, além de sermos colegas profissionais aqui, nós dois temos muito em comum com relação às nossas famílias. E essa era a pegada que eu queria trazer para essa live, porque o novo normal fez com que as nossas famílias se adaptassem. Nós não nos vemos o tempo todo, nós não enxergamos os nossos familiares. Eu estou sem ver a minha mãe faz 3 meses. Nesse período nasceu meu sobrinho. 3 meses e meio. Sim. Nesse período nasceu meu sobrinho, eu não sei nem como é que é a cara do Benjamin, né? Eu só, de longe, né? Aliás, eu sei como é que é a fotinho dele, mas eu não cheguei perto, não tenho convívio com eles, pelo medo desse negócio de, aí vão ficar doentes, alguém vai estar doente, como é que vão contaminar as pessoas? Então, esse risco que nós temos, ele é iminente. E aí eu acho legal que a nossa percepção que nós temos que ter com as nossas famílias, porque as sequelas desse negócio, se não forem bem tratadas, elas podem ser complicadas. Eu fico falando que, eu comentava esses dias ainda com a Manuela, que a relação, ela gosta de ficar em casa com o pai, ok, é legal, né? O pai tem a diversão, mas não é a mesma coisa do convívio com os jovens da idade dela. Essa coisa nos ensina, essa relação de convívio com as crianças, quando crianças, né, ou com adolescentes, quando adolescentes, elas nos ensinam a fazer relações futuras. E é isto que, neste momento, a pandemia tem privado os nossos jovens. Essa relação com pessoas da sua idade, as crianças da sua idade, essa relação com, não só com os adultos e não só com os familiares, que ensinam para eles mais do que nós ensinam para eles as questões de aceitação, tá? Entendimento. Eles não ficam discutindo como discutem com os pais, eles nem sempre não têm a relação de amigos, né? Amigos é uma relação mais próxima, os pais têm relação de pai. E nesse impacto é o que nós temos, vivendo e trabalhando. E o Celso largando pergunta, né? Celso, eu vou tentar responder a pergunta de cima agora. Como é que o Celso questionando, Lu,
Lu, tu tá aí ou caiu já? Tô aí. Ah, eu achei que ficou quieto, achei que tinha caído. Não, Essa briga de falar aqui, ó. fiquei respirando agora. Ah, beleza. Ó, em razão disso tudo, como os ânimos estão alterados, o Celso pergunta como manter a motivação das equipes. E eu vou fazer um comentário de uma coisa que eu estava fazendo hoje. Bem legal, hoje foi um dia interessante aqui na minha vida online. Eu falando sobre uma reunião numa empresa que eu atendo lá de Pelotas, nós estabelecemos um sistema de avaliação de desempenho. Durante a pandemia, nós montamos o projeto de avaliação de desempenho, nós estabelecemos o sistema de avaliação, e hoje foi um papo com os gestores de como é que aplica. Então foi uma reunião com 15 gestores, 10 gestores aí, tá? Para dizer para eles como é que eles iam aplicar e como é que eles iam garantir que as pessoas não perdessem o seu pique durante esse período que eles estavam offline. E aí eu vou tentando continuar na pergunta do Celso, já que ele engatou uma na outra. O que motivaria um profissional novo normal? Eu acabei de sair, não era exatamente uma live, eu estava num um webinar. Aí é um pouco mais, é quase uma conferência, né? Com 2 profissionais internacionais e 4 aqui estaduais, falando sobre características do novo normal e o tempo pós-Covid. E olha que interessante o que eles estavam trazendo com relação ao comportamento das pessoas. As pessoas têm outras motivações que não tinham antes. Pensem bem, nós estamos privados de fazer qualquer passeio, qualquer relação de família de grande escala. Quando isto passar, possivelmente nós vamos ver valor em estar num hotel legal. Tá? Possivelmente nós vamos ver uma coisa que seja bom em fazer um passeio divertido com a família. Isso nós estamos privados hoje. E essas coisas são coisas que vão motivar mais as pessoas. Mas aí, uma dessas pessoas estava falando, que é o Piquet, né, que é um autor espanhol, ele falando que a Espanha já começou a abrir os restaurantes, já está com a rua mais aberta. Mas as pessoas não estão indo para a rua. As pessoas ainda estão comedidas. Então eu penso que esse nosso ciclo ainda vai demorar um tempo para que tudo fique mais resolvido, para que as coisas fiquem mais tranquilas nas relações interpessoais, as relações com a comunidade. Nós mesmos, aqui onde nós vivemos, nós estamos praticamente fechados no prédio, agora Porto Alegre com tudo fechado, tem mercado aberto, farmácia e mais cuidados. Então, nisso nós temos que estar preparados para esse nosso momento. Lu, o que mais te marcou na adaptação nesse momento de pandemia? O que mais te chamou a atenção? O que foi um negócio que para ti foi fundamental, que foi marcante? Olha, foi tanta coisa, Albano, mas eu acho que o que foi marcante é perceber qual é a habilidade que tem o sobrevivente. Isso para mim foi marcante, assim. Quais são as habilidades dos sobreviventes? E aí eu percebo que a pergunta que o Celso fez, como motivar, eu percebo que os sobreviventes se comunicam como nunca se comunicaram antes com a equipe. Eles se comunicam o tempo todo. Eles falam com a equipe 10 minutos todo dia, 3 vezes por dia, eles se comunicam. Uma outra coisa que eu percebo é que os sobreviventes individualizam o processo. Então, eles conversam com a sua equipe individualmente. Nesse momento da pandemia, eu vi muitas pessoas falando assim, mas é tranquilo home office? Não é tranquilo para todo mundo, não. Não é tranquilo. Não. Tem pessoas claro. Que... eu convivi com gerentes que têm, né, bebês. Eu convivi com gerentes, mulheres que tinham crianças de 3, 4 anos que elas precisavam dar uma atenção, que precisavam fazer almoço, que precisavam dar café da manhã, enfim, que demanda uma atividade. E, por outro lado, eu conheci gestores, empresários que entendiam essa situação e empresários que não entendiam, que achavam que não, tem que ser profissional o tempo todo. E eu percebi que os que conseguiram resultado, nesse momento,
resultados maiores foi os empresários que individualizaram esse processo e entenderam assim, olha, o home office para tal pessoa talvez não esteja funcionando muito bem. Então, quem sabe, nesse momento, eu vou trazer só essa pessoa para a empresa. E ela vai ficar trabalhando numa sala separada, porque para ela não está funcionando. Ou então, não, para esse está funcionando, mas eu preciso oferecer para ele uma cadeira decente, uma infraestrutura decente. Isso. Então, essas pessoas que têm essa habilidade de comunicação e de se colocar verdadeiramente no lugar do outro, na minha opinião, é a maior característica de sobrevivência. Além da questão da inovação, né? Tu pensar, olha, esse processo parou, a máquina quebrou, não tem outra máquina para colocar no lugar, terminou. Então, o que eu preciso fazer? Preciso inventar um jeito novo de fazer esse negócio. E as pessoas que rapidamente pensaram assim, não, vamos lá, vamos parar de chorar e vamos pensar o que dá para fazer, são os sobreviventes. Então, eu percebi 3 características muito fortes, assim, a comunicação, a empatia e a capacidade de inovar. Legal, legal. Comunicação, empatia e capacidade de inovar. Eu já ia te colocar, ó, a Flávia acabou nesse instante escreveu empatia. Tá ligado? Comunicação, empatia e a capacidade de inovar. Eu ia te questionar, ou ia te contar uma coisa que eu vivi essa semana numa das empresas que eu atendo, que eu achei muito interessante. É uma empresa que tem uma unidade multinacional. E, pessoal, bota coraçãozinho ali embaixo, que daí aumenta a audiência e vai chamando mais pessoal. Uma coisa que é legal que as pessoas estão fazendo, as empresas estão fazendo, é disponibilizar estrutura para os seus colaboradores. Tem uma empresa que eu atendo que ela se deu conta, e é uma coisa que eu me dei conta aqui em casa. A primeira semana, eu estava num lugar que eu gosto muito. Eu estava sentado na frente da minha churrasqueira, num balcão, cadeira alta, tá super bem ali, estava me sentindo acomodado. Levou uma semana para a dor nas costas tomar conta. Tá? Não estava confortável ergonomicamente. Bom, me mudei para a mesa da sala, que é onde eu estou hoje. A mesa da sala, a altura ergonômica, tudo bem. Me dei conta que a cadeira não ajudava. E aí vou eu buscar uma cadeira lá no escritório para ficar com uma cadeira de escritório em casa. E o que eu estou achando interessante é essa percepção, essa abertura de olhos, né? As empresas se deram conta, os empresários se deram conta que eles contratam um funcionário que precisa estar apto para o trabalho. E aptidão para o trabalho significa um bom notebook, uma boa conexão de internet, uma boa cadeira, um bom ambiente, um espaço adequado. E essas coisas nós estamos aprendendo a fazer mais. Eu tenho clientes que já anunciaram que não voltam mais. Eles não voltam mais para a sua estrutura. Então, a estrutura que eles construíram hoje, dessa estrutura de home office, ela está adequada para a necessidade deles. E nós vamos ter que nos adaptar. E aí que vem a chamada que eu quero trazer agora, uma puxada para frente. A nossa adaptação para o futuro. Esses 2/3 da conversa que a gente fez até agora, a gente olhou um pouco do que nós somos, o que fazemos, o nosso novo normal, mas e daqui para frente? Como vai ser a adaptação daqui para frente? O Rodrigo entrou agora. O Rodrigo foi meu parceiro hoje de atividade de treinamento e estava no meu treinamento hoje quando eu caí. Mais uma vez, durante uma aula, eu consegui cair na aula por falta de energia elétrica. Então aqui tem os nossos desafios. Lu, o que tu está percebendo que não vai voltar a ser, que nós vamos nos adaptar de forma tal que nós não voltaremos mais a estar da forma que nós estávamos antes? O que tu percebe que não volta mais? Não volta mais frequentar ambiente que não é seguro. Não volta mais. Não volta mais aquela propaganda mágica, né? Olha, criança correndo, feliz, contente. Não, criança vai estar correndo, feliz, contente, com máscara, né? Porque essa não vai ser a última. A gente vai ter outros ciclos
e já a literatura já está mostrando que a gente tem outros ciclos de pandemia que talvez venha daqui para frente ou daqui a 10 anos. Então, os ambientes seguros, a partir de agora, o restaurante que for seguro, a loja que for segura, e quando eu estou falando segura, é ter funcionário treinado para isso. Não é só entregar máscara, virar as costas e olha, Isso. tá aqui teu kitzinho e te vira. Não, tem que treinar. Tem que treinar a tirar, a colocar a máscara, a limpar o material, quer dizer, tem a trabalhar com isso, que também é um desafio, né? Trabalhar com uma máscara, trabalhar com um face shield, quer dizer, são coisas que não vão voltar atrás. A tecnologia não vai voltar atrás. O mundo online, a educação à distância, vai Olha, entrar... A Flávia falou em educação híbrida ali. A economia, eu gosto de um termo chamado economia da distância. Eu acho que tem duas coisas. A economia da segurança, que é os ambientes seguros, a economia da objetividade, ninguém mais vai ter tempo para perder. Então, se tu pode fazer uma reunião efetiva em 15 minutos, por que tu vai levar 2 horas para fazer uma reunião, tomar café, e aí, tudo bem, como é que estão? E a família, o jogo? Se em 15 minutos dá para fazer a reunião. Então, as pessoas vão daqui para frente ser mais objetivas e isso não vai voltar atrás. E a economia da distância, ou seja, o mundo online e o mundo EAD vai entrar nas nossas vidas para sempre. A gente que trabalha com treinamento já sabe, o treinamento a partir de agora, ele não vai deixar de existir, mas ele vai ser online. Ele vai ser... Com certeza. Online, EAD, ele vai ter outras possibilidades, ele vai ter possibilidade de follow-up, quer dizer, de coisas que antes a gente não tinha, né? Tem alguém que ficou Muito sem bem. ar ali, ficou sem ar. O Guilherme, ex-aluno, morador de Lajeado, um querido. E a Flávia comentando que vai menos no super. Eu acho que eu ia enlouquecer, eu adoro passear no supermercado. Comprarei mais pela internet. Gente, há muitas coisas que nós ficamos nos adaptando, e aí vem uma característica deste momento, né? Nós acabamos aprendendo a viver mais online, tá? Realmente ficou muito forte a nossa realidade online. Nós acabamos trabalhando de forma mais efetiva e com o tempo limitado. Nós somos muito mais, nos tornamos objetivos por necessidade. Eu tive numa das minhas lives aí, eu tive com uma professora de uma universidade e ela fez um comentário que eu achei bárbaro. A universidade, ela andou mais em 10 dias do que nos últimos 10 anos. Né? O que é uma verdade. Muita gente correndo para se adaptar, para não perder os seus clientes. Jauri, boa noite. Não te dei boa noite, Jauri. E essa corrida toda, essa característica que nós acabamos desenvolvendo, nós todos tivemos que desenvolver. Eu e a Lu trabalhamos com o treinamento, eu sigo fazendo consultorias online como nunca. Né? Eu fico brincando, Lu, a minha situação hoje de brincadeira é que eu me sinto mais, e eu acho que o meu vizinho Jati estava aqui na escuta antes, né? Eu me sinto mais dentista, porque eu entra um cliente e sai outro, entra um cliente e sai outro, entra um cliente e sai outro. Os nossos tempos são muito curtos para esta adaptação entre um cliente e outro. Legal, isso eu acho que não vai mudar também. Não sei quem é que perguntou das decisões ágeis, né? E aí O Celso. Tem coisas entrando nas empresas a milhão, que são as metodologias ágeis, né? Onde a gente tem objetivos definidos para daqui a um mês, para daqui a 3 semanas, para daqui a 2 meses. Quer dizer, aqueles processos de planejamento longos, eles, nesse momento, eles perdem sentido. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais os métodos ágeis de gestão, por exemplo. E aí tem um monte de métodos por aí, Scrum, Squad, Sprint, né? Vários métodos aí que a gente pode trazer para o momento, e isso tem a ver com a economia da objetividade. Eu gosto de uma coisa, Lu, aí tu trouxeste um ponto que eu acho legal da gente discutir. Outras coisas que não vão voltar, ou que vão acelerar para nós, é a nossa capacidade de aprendizado.
As pessoas não sei se deram conta, mas olha a quantidade de coisas que estão gratuitas para aprendermos nesse momento da pandemia. Ou gratuita, ou valores muito pequenos, investimentos pequenos sobre aprendizado. As pessoas começaram a perceber que quem estava em casa precisava fazer mais coisas. Uma das coisas que se passou a fazer, os exercícios online, como a Lu contava antes. Outra coisa que a gente acabou despertando é para o aprendizado online. E aí a Flávia falava do aprendizado híbrido, que eu adoro. Estou super adaptado ao híbrido, já defendia ele há mais tempo. Embora eu seja uma pessoa bastante digital, eu gosto do presencial. Eu gosto de estar com gente, eu gosto de ter gente, brincar, contar piada, falar bobagem. Essas coisas são me atraem. E é por isso que eu vivo na área de capacitação por causa disso. Mas o aprendizado online, ele pode te propiciar isso também. É uma questão de paradigma. Então, os novos paradigmas, eles estão associados a esta mudança. O que eu preciso fazer para me adaptar a esse novo paradigma? E aí, Lu, nós ainda temos em torno de 12 minutos. Me conta uma coisa com relação à retomada. O que tu está vendo que vai acontecer com relação à retomada? Eu sei que as coisas vão ser adaptadas, mas qual é a tua percepção de retomada, Lu? Qual é? Não peguei a tua última pergunta. Qual é a tua percepção? A tua percepção de retomada. Isso. Bom, eu tenho tido, já te contei isso, tenho tido algumas experiências desafiadoras, assim, com a retomada, né? Uma experiência rápida tem sido ajudar e apoiar um cliente na retomada da atividade escolar, então, adequando todas as questões de biossegurança, todos os processos, todos os manuais, todas as instruções de trabalho para a retomada da escola, fazendo plano de contingência, enfim, todas aquelas questões, avaliação de risco que a gente geralmente faz nas empresas. Então, eu percebo que as empresas que partirem na frente com essa questão assim, olha, como que eu organizo a minha equipe em home office? Como que eu vou fazer o controle da minha equipe em home office? Isso eu acho que é um ponto fundamental para a retomada. Porque, ok, a gente não vai voltar atrás. As empresas já perceberam que isso vai trazer uma vantagem competitiva para a empresa. Então, ok, se eu já percebi que eu vou fazer isso, é melhor eu me organizar para fazer direito. E para não deixar a minha equipe doente. Porque uma coisa que também trouxe, que o home office trouxe para as pessoas, foi o desgaste profissional. Síndrome de aquelas doenças ocupacionais, as questões de harmonia, o desgaste profissional, a exaustão profissional, porque as pessoas, com essa questão da objetividade e das reuniões online, elas passaram a ter que ficar muito mais atentas à reunião, porque o nosso cérebro, quando eu estou falando aqui contigo e tu está vendo se eu estou respirando, se eu estou... É uma coisa. Agora, quando tu não me enxerga, tu tem que estar completamente conectado naquilo que eu estou falando. E a exigência cognitiva para o teu cérebro é muito maior, né? E isso gera um problema um problema ocupacional. E as pessoas passam a ficar mais doentes. Então, a gente vai ter que cuidar disso. As novas doenças ocupacionais. As novas doenças. Então, a gente vai ter que cuidar isso. E vai ter que cuidar isso de que forma? Tratando e cuidando do emocional das pessoas. Então, para que a gente possa ter engajamento, a gente vai ter que cuidar do emocional das pessoas. Outra coisa importante que a gente vai ter que cuidar do financeiro das pessoas. Porque o dinheiro passou a ser um problema. Né? As empresas, algumas tiveram que suspender contratos, outras tiveram que reduzir. Então, hoje, as pessoas elas vão cuidar com o que elas gastarem. Elas não vão gastar, por exemplo, se eu gastava, por exemplo, numa bolsa, talvez eu não gaste mais. Talvez eu gaste com um plano de saúde. Eu vou priorizar outras coisas, né? Vou priorizar outras coisas. As empresas que se preocuparem e tiverem atentas com a questão da onde o cliente vai gastar o seu dinheiro,
elas vão ter mais oportunidades. Por outro lado, o empresário que cuidar, por exemplo, fizer um programa de finanças pessoais para os seus funcionários, ele vai estar super conectado com a realidade do novo normal. Ou seja, eu estou ajudando o meu funcionário a cuidar das finanças dele. Aí ele vai conseguir bater a minha meta, né? Porque senão, se eu não ajudar, não vai acontecer. E essa coisa do bem-estar, né? Eu acho que o bem-estar, a saúde mental, entra também a saúde financeira nesse aspecto. O João falou da síndrome de Burnout, que é a síndrome do esgotamento físico, né? O João, aquele senhor, meu marido? É esse mesmo, aquele senhor, teu marido, que não pode te abandonar nas lives. Viu só? O Celso fez um comentário interessante sobre o novo conceito de propriedade, o que eu acho que é válido, né? Existe algumas questões na Europa, não vou lembrar exatamente qual é o país que eu estive vendo algum estudo sobre isso, porém, nós temos que levar em consideração que o que a Lu está trazendo aqui é mais apenas do que um conceito de propriedade, é um conceito de bem-estar social. Outra coisa que nós conversávamos, eu e ela, se a retomada, Barreto, não acontecer no curto prazo, se não acontecer nos próximos meses, demorar muito para acontecer esta retomada, nós temos que lembrar que o poder aquisitivo das pessoas, e aí é um estudo que eu ouvi hoje de manhã também, já existe estudos dizendo que o nosso poder aquisitivo caiu. Nós estamos com menor poder aquisitivo. E isso vai acabar implicando num reestudo de como a sociedade vai se comportar através desse momento onde nós temos um menor poder aquisitivo, mudanças de prioridades, mudanças de cuidados. E aí teve uma das lives, e aí eu já vou deixar a dica para vocês aqui, pessoal. Todas as terças-feiras, 18 horas, lives sobre algum assunto que está pegando. É meia-noite de live, 18 às 19. Dessa vez eu e a Lu viemos conversar sobre as adaptações, mas tem muita coisa pegando. E aí a gente tem que se adaptar, ou tem que se movimentar, e temos que olhar para as coisas que estão requerendo a nossa atenção. Numa das lives eu falava sobre recursos humanos. E os motivos, as motivações das pessoas serão outras. Nós temos características novas motivacionais. E as nossas motivações estão mudando, as pessoas estão mudando. A Lu acabou de falar, eu possivelmente vou abrir mão de comprar uma bolsa para manter um plano de saúde. Eu vou abrir mão de algumas coisas para cuidar da saúde da minha família. E aí eu vou perceber coisas que eu não percebia antes. Tá? Essas características, elas são diferentes das características que nós vivíamos até então. E aí vem o lance a sacada, né? Ou a chamada do novo normal, é porque a nossa... Ô, Lu, tu apareceu! Na finaleira, aos 45 do segundo tempo. Tá, pessoal, nós vamos começar uma live nova agora com essa moça que está sentada ali. Agora tu te perdeu, né? Cheguei a me perder agora. Nossa, não, eu ia te dizer... Aqui, né? Lu, eu estava aqui mexendo, o negócio entrou. Exatamente 3 minutos, Lu, para o pessoal te olhar e dizer, nossa, que simpática essa moça, que querida essa moça. Eu não vou dizer bonita para não brigar com o nosso ouvinte João aí, né? Sim, né? Mas vou fazer uma pose aí pro pessoal. Ah, que show, que show. A Flávia comentando, né? Nosso poder aquisitivo caiu, mas estamos tendo uma vida minimalista. Isso também é bom, Flávia, excelente comentário. As empresas, e aí o pessoal da Energia Equilíbrio ali, que deve ser trazendo a questão do autoconhecimento com seus funcionários, a equipe trabalhando de forma diferente. Nas minhas equipes de trabalho, eu tenho clientes que estão ganhando mais. A equipe mudou, se converteu naquele momento, ali tá transformada. Eles estão trabalhando e conquistando novas coisas, o que não tinham até então. E outra coisa, né, Alban? Equipe reduzida, enxuta, trabalhando mais, sendo mais efetiva, mais objetiva e com mais resultado. Exatamente. É o sonho de todo empresário. O custo baixou, e isso faz parte do nosso novo normal, né? Do nosso novo aprendizado. A Ana, que é da área de RH, né? Valorização das coisas, tem outra conotação, isso mesmo, Ana. As questões de coisas acabam mudando para nós, né? Olha, eu quero dizer um comentário com vocês assim, ó. Obrigado pela audiência,
Lu, pela minha experiência de ter caído no final da live, assim, dizer, antes de eu conseguir dar tchau, puf, caiu a live, né? Nós temos mais 2 minutos aqui, 1 minuto e meio, para nos despedirmos. Tá? E eu gostaria de deixar amarrado já, pessoal. Eu e a Lu vamos fazer outra live. Tá? Essa live nós vamos contar nas nossas lives de imagem aqui, tá bom, tá ali, mas a gente faz uma live nas próximas semanas falando sobre desenvolvimento, que é um tema que apareceu aqui, o mesmo poder aquisitivo. A gente vai chamar uma live diferente, eu e a Lu vamos pensar numa coisa para vocês nos vermos juntos. Legal, Lu. Eu vou me despedir, agradecer aí a todo mundo, né, que ficou com a gente. Vou convidar o pessoal para todo dia de manhã, eu tenho lá o Café com Consultoria, 7h37, e é uma boa reunião, é 10 minutos de live, nem mais nem menos, é 10 minutos, também sempre trazendo um tema sobre gestão ou de alguma coisa que está pegando. Muito bem, pessoal. Pessoal, muito obrigado por estarem junto com a gente. Obrigado, Lu, por ter acertado o convite, a gente poder trabalhar junto nessa live emocionante aqui, que eu fiquei falando com uma coisa escura aqui, agora me vem esse sorrisão aí para brilhantar minha noite. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Sempre às terças, hein? Valeu. Tchau, tchau.